Alison Latricia. Ela nasceu no dia 30 de novembro de 1955. Ela era uma mulher de 38 anos que vivia no Texas, Estados Unidos. Latricia foi descrita como uma mãe bastante amorosa. Ela tinha 2 filhos, uma menina e um menino, que teve em seu primeiro casamento. Nas reportagens não se dizia quanto tempo ela ficou casada, só dizia que nos anos 90 ela decidiu se separar, que essa separação não foi nada tranquila. Eles até lutaram judicialmente pela guarda dos filhos, porém até aquele momento o juiz ainda não tinha se decidido e por isso eles meio que tinham a guarda compartilhada. Após a separação, Latricia continuou vivendo sua vida. Ela trabalhava como enfermeira, então continuou em seu trabalho, começou a morar em uma nova casa e pouco tempo após o divórcio, ela acabou se reencontrando com um homem chamado Dub. Eles já se conheciam porque já tinham estudado no colegial juntos. Não fica claro se na época do colégio eles tiveram algum relacionamento, porém se diz que após esse reencontro eles se aproximaram bastante, começaram a namorar, já que os dois estavam vivendo uma situação bastante parecida, porque Dub também estava em um processo de divórcio, ele também estava em uma relação bastante conturbada, também lutou pela guarda do filho judicialmente, só que diferente de Latricia, o juiz já tinha se decidido e tinha entregue a guarda do filho de Dub à sua ex-mulher. Apesar disso, ele continuava tendo contato com o filho, a relação dele com sua ex não era nada fácil, porém, todos os finais de semana, quando ele podia, ele pegava o filho para ficar com ele e o levava para a casa de Latricia. O que acontece também é que Dub trabalhava como caminhoneiro, então nem sempre ele estava disponível, mas quando ele estava disponível, ele procurava ficar com o filho. O nome do filho dele era Chance, ele tinha 9 anos, conforme informei, ele vivia regularmente com a mãe, porém tinha um bom convívio com o pai. Em dezembro de 1993, ficou combinado entre Dub e sua ex que o filho passaria o Natal com ele e por isso no dia 17 de dezembro, Chance se despediu da mãe e se dirigiu à casa de seu pai e de Latricia. Alguns dias depois, no dia 25 de dezembro, Chance telefonou para a mãe para desejar Feliz Natal. Segundo ela, ele estava em êxtase, muito feliz por todos os presentes de Natal que ganhou e pediu para a mãe para ficar mais alguns dias com o pai, já que ele queria aproveitar mais um pouco. A mãe de Chance disse que, ao final da noite, ele deveria telefonar para ela para que eles conversassem mais um pouco e resolvessem o dia e o horário que ele iria embora. Após isso, eles se despediram. Algumas horas se passaram, porém Chance não telefonou para a mãe à noite. Se iniciou o dia 26, terminou o dia 26, se iniciou o dia 27, que pelo que eu entendi era uma segunda-feira pela manhã, e foi aí que algumas pessoas começaram a achar estranho porque Latricia não aparecia em local algum. O que acontece é que ela nunca faltava ao trabalho e naquele dia ela faltou. Seus colegas de trabalho telefonaram para ela, não conseguiram falar com Latricia e por isso eles entraram em contato com o pai dela, que ficou bastante preocupado e decidiu ir até a casa da filha. Assim que chegou à casa de Latricia, ele logo entrou. Ele disse que sentiu uma sensação bem estranha, então ele foi até o quarto da filha. E quando chegou ao quarto, ele percebeu que aquela sensação era real, porque ele acabou encontrando Latricia sem vida. Após isso, ele chamou as autoridades, eles foram até a casa dela, a levaram para uma análise, e ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que Latricia perdeu a vida devido a tiros e que isso teria acontecido cerca de 6 vezes. Enquanto tudo isso acontecia, os policiais estavam vasculhando a casa de Latricia. Eles perceberam que tudo estava em seu devido lugar, que nada estava remexido. Notaram também que as janelas e a porta não tinha nenhum sinal de entrada forçada. E o principal que todo mundo estava se perguntando ali, e eu tenho certeza que vocês também, era que Dub e Chance não estavam na casa. Ainda no local, eles foram até o quarto onde Latricia foi encontrada pelo pai. Ao chegar ali, eles notaram que tinha o formato de uma pequena pegada no chão. Eles disseram que provavelmente aquela pegada era de Chance.
e por isso eles começaram a criar muitas teorias, começaram a acreditar que Dub era a principal pessoa de interesse nesse caso, que ele era o responsável pelo que aconteceu com Latricia e que depois de ter feito tudo, ele simplesmente foi embora com seu filho. Devido a tudo isso, os policiais começaram as buscas por Dub e Chance. Eles começaram a investigar a vida do casal para saber como era esse relacionamento, para entender o que poderia ter acontecido, e por isso algumas pessoas próximas foram ouvidas e relataram que sim, Dub tinha um temperamento acalorado, que ele frequentemente discutia com Latricia por bobeira, muitas vezes eles também discutiam por causa do filho dele. Pelo que eu consegui entender pelas matérias, essas brigas pelo filho dele eram bem frequentes, porém não fica claro se Latricia se incomodava com a presença de Chance na casa. Os investigadores souberam que alguns dias antes do Natal, o casal se desentendeu por causa de Chance. De acordo com algumas pessoas que relataram isso, essa discussão ficou tão intensa que Dub começou a arrumar as malas para ir embora, mas ele não foi. Poucos dias depois, parece que tudo já tinha se resolvido, porque algumas testemunhas relataram ter visto os três em um restaurante conversando, se divertindo, estavam agindo como uma família feliz e por isso todos acreditavam que eles estavam bem. Além disso, alguns amigos de Dub foram até a polícia falar também sobre o casal e eles contaram que Dub era um homem muito ciumento, que ele não gostava de se sentir rejeitado e que ele sempre queria controlar Latricia de todas as formas. Não só esses amigos disseram isso, mas a ex de Dub também foi ouvida. Ela relatou que seu ex era um homem difícil de lidar, que ele tinha um temperamento nada agradável e que quando terminou com ele, ela tinha bastante receio do que ele poderia fazer com ela. Quando a família de Latricia falou com jornalistas, eles disseram que acreditavam fielmente que Dub era o principal suspeito nesse caso, disseram que os investigadores deveriam focar todas as investigações para encontrá-lo e assim a polícia realmente estava fazendo. Eles também acreditavam que Dub era culpado. Logo no segundo dia de investigação, eles já tinham até um mandado de prisão contra ele e por isso eles continuaram procurando tanto por ele quanto por seu filho. A irmã de Dub não estava nada satisfeita com isso. Ela disse para os jornalistas que não acreditava que seu irmão era culpado. Falou também que já estava há alguns dias sem ter contato com ele, que se ele estivesse por aí, ele teria entrado em contato com ela ou com algum membro da família, porém ele não fez isso. Ela ainda falou que ela acreditava que, assim como Latricia, ele também não estava mais vivo. Uma amiga de Dub também foi ouvida pelos jornalistas e ela disse que não acreditava que seu amigo era capaz de fazer algo assim. Ela falou: "Eu não sei quem fez isso. Eu só sei que ele não teria a capacidade de fazer algo assim e depois sumir no mundo como se nada tivesse acontecido." No terceiro dia de investigação, os investigadores encontraram o carro de Dub estacionado a 50 quilômetros da casa de Latricia. Ao se aproximar desse veículo, eles não conseguiram encontrar nem Dub, nem seu filho, verificaram o porta-malas e ao observar o que tinha ali, eles encontraram ferramentas, encontraram também um pneu, uma espingarda que ele geralmente utilizava para caçar e alguns presentes de Natal. Eles ainda observaram que ali existia alguns vestígios de sangue, coletaram tudo, levaram para análise, levaram aquela espingarda também, que quando foi analisada pelos profissionais, eles disseram que ela tinha sido usada recentemente, porém que aquela arma não tinha sido utilizada para tirar a vida de Latricia. Ao sair o resultado das amostras, se comprovou que as amostras de vestígios de sangue não eram compatíveis com Latricia. Eles também analisaram para saber se eram compatíveis com Chance ou Dub, porém ao final do resultado se comprovou que os resultados eram inconclusivos, então eles não souberam se aquelas amostras pertenciam a Dub ou a Chance. A partir daí, esse caso mudou totalmente. Muitos começaram a especular que, na verdade, Dub não teria feito nada, que ele e seu filho foram levados, na verdade, pelo real culpado e que Dub era tão inocente quanto Latricia. Apesar de tudo isso, a polícia ainda acreditava que Dub era sim o responsável por tudo o que aconteceu.
que ele tinha levado Chance com ele e que estava se sustentando com seu trabalho como caminhoneiro, já que era um trabalho de fácil acesso para ele e assim ele poderia sempre estar na estrada. Havia também muitas acusações de que a família de Dub o estava ajudando na fuga. Algumas pessoas disseram que a família estava enviando dinheiro para que ele conseguisse se manter, que Dub estava no México com o filho. Porém, todas as vezes que a família de Dub era questionada sobre isso, eles foram inflexíveis e disseram que eles nunca o ajudaram de forma alguma e que não tinham ideia de onde ele estava. 4 meses após o ocorrido, a avó materna de Chance foi até os investigadores. Ela disse que recebeu um telefonema anônimo de um menino, que assim que atendeu o telefone, ela escutou a voz desse menino, aparentemente dizendo "me ajuda", e que depois essa ligação logo foi cortada. Mesmo com isso, os policiais disseram que provavelmente essa ligação foi uma farsa, porque esse caso estava sendo muito veiculado, alguém provavelmente estava fazendo uma brincadeira de mau gosto e que essa ligação não deveria ser de Chance, deveria ser de alguém só querendo pregar uma peça. A mãe de Chance sempre acreditou que Dub tinha levado o filho e estava fugindo pelo país ou em outro país. Ela sempre procurou jornais, televisão, participou de alguns programas para manter esse caso aceso na mente das pessoas. E ela também chegou até a ser convidada para participar do programa da Oprah, só que devido a um novo emprego que ela estava, ela infelizmente não pôde ir. Como vocês podem perceber, a mãe de Chance jamais desistiu de procurar por ele. Ela sempre fez de tudo para manter esse caso em notoriedade e sempre esteve certa de que Dub estava por aí com seu filho. Em 2016, tudo isso mudou porque os investigadores foram até ela, disseram que iriam investigar esse caso novamente e através dessas novas investigações, eles descobriram algumas coisas suspeitas. Eles descobriram que no dia 25 de dezembro de 1993, o ex-marido de Latricia, aquele que estava lutando judicialmente pela guarda dos filhos com ela, foi até a casa dela, chamou por ela, porém, segundo ele, ela não atendeu e depois disso ele foi embora. Quando esse ex-marido foi questionado sobre o que ele estava fazendo ali, ele disse que seu filho tinha esquecido algo com a mãe, que ele só foi lá buscar, só que como Latricia ou ninguém atendeu a porta, ele simplesmente foi embora. Ele continuou afirmando que não a viu aquele dia e que ele não era o responsável por nada do que ocorreu. Apesar de tudo isso, muitas pessoas começaram a desconfiar dele, só que apesar dessas desconfianças, até hoje ninguém conseguiu comprovar nada disso, ele nunca foi preso e ainda está por aí. Ninguém sabe se ele realmente só foi visitar a esposa para pegar esse tal item e foi embora, ou se ele foi realmente o responsável por tudo o que ocorreu aquela noite. Com o passar dos anos, a mãe de Chance deu algumas entrevistas. Em uma dessas entrevistas, ela falou sobre como se sente após tantos anos sem respostas e disse: "Você pergunta como eu me sinto. O que eu sinto é tristeza, raiva, culpa, e a lista pode continuar. Todo Natal eu tenho que fazer um rosto feliz por causa dos meus netos, mas é tão difícil. Eu sinto culpa por não ter protegido meu filho. Culpa por até hoje não ter conseguido justiça para ele e culpa por não ter sido a melhor mãe para meu outro filho, pois após tudo o que aconteceu, eu nunca mais fui a mesma. As pessoas dizem que podem imaginar o que eu estou sentindo, mas o problema é que nenhuma imaginação pode saber o que uma mãe passa até que elas passem pelo mesmo." Alguns anos depois, ela ainda escreveu uma carta que, de acordo com a matéria, era direcionada ao homem que ela acredita ser o responsável por tirar a vida de seu filho, e nessa carta ela disse o seguinte: "Eu sou a mãe de Chance. Estou escrevendo para você na esperança de que você encontre em seu coração a oportunidade de me informar onde está meu filho. Anos atrás, me disseram que você tirou a vida dele. Por muitos anos, tudo o que eu queria era que você pagasse e conhecesse a dor que eu estava sentindo. Então, finalmente eu percebi que, na verdade, nada vai trazer Chance de volta para mim. A única coisa que eu espero agora é um encerramento. Eu sei que você é pai e deveria saber como me sinto. Eu não me importo se você alguma vez pagar pelo que fez, porque eu realmente acredito que você paga por isso todos os dias de sua vida.
Não estou pedindo que você confesse ou se entregue. De qualquer maneira que você achar adequado, estou pedindo que você me diga onde ele está. De uma mãe para um pai. Eu espero que você possa entender como me sinto. Eu sei que seu filho é muito importante para você, então você deve entender o que estou pedindo de você. Por favor, encontre em seu coração o desejo de fazer isso por mim. Não acredito que você realmente quisesse fazer o que fez. As coisas provavelmente saíram do controle e tudo o que você queria fazer era proteger seu filho. Eu espero que Deus o abençoe e que você tome a melhor decisão. Em 2017, a mãe de Chance entrou em contato com uma moça que faz vídeos aqui para o YouTube. Vou deixar o nome dela aqui para vocês, tá bom? Pelo que eu entendi, ela entrou em contato com essa moça para que ela falasse sobre o caso de seu filho no canal. E essa moça conseguiu falar com alguns investigadores. Esses investigadores relataram para ela algumas discrepâncias na investigação inicial. E ela ainda disse que o que eles realmente acreditam hoje é que Dub e Chance realmente não estão mais vivos. Conforme vocês podem perceber, até hoje esse caso não foi solucionado. Em 1999, o pai de Dub tentou algo contra ele, conseguiu, acabou perdendo a vida. E então muitas pessoas começaram a especular o porquê ele fez isso. Em 2005, o pai de Latricia também faleceu, só que ele foi de causas naturais e infelizmente ele se foi sem respostas. Até hoje, muitas pessoas se perguntam se Dub realmente foi embora com o filho, se ele se mudou para o México ou se realmente outra pessoa é o responsável por tudo o que ocorreu e que, assim como Latricia, ele e seu filho não estão mais vivos. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso tudo. Se você já conhecia esse caso ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim e me ajuda no engajamento. Coloca aqui também o que você acha sobre isso tudo. Quem você acha que é o verdadeiro responsável, se é Dub, se é o ex-marido de Latricia, se existe uma terceira pessoa. Você acha que Dub e Chance estão vivos por aí, vivendo suas vidas? Coloca aqui que eu quero muito saber o que vocês acham sobre isso tudo, tá bom? Não saia desse vídeo, por favor, sem deixar o seu like. É de graça, não custa nada. Já estou há alguns dias fazendo casos com essa temática, então se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista. Assim que terminar esse, assiste um outro vídeo aqui do canal para que o YouTube entenda que você gosta dos vídeos, que você gosta ao ponto de assistir outros em sequência, tá? Faz isso para me ajudar, por favor. E lembrando que temos vídeos aqui 3 vezes por semana, que na maioria das vezes é segunda, quarta e sexta e 7. E eu espero vocês aqui sempre para um próximo vídeo. Obrigada a quem chegou ao final desse vídeo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Sou grata demais a cada um que está aqui. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.